Estudo da palavra e nós vamos estar aprendendo juntos da palavra de Deus. O que é que nós vamos precisar nesse estudo da palavra? Concentração, atenção, o máximo possível de atenção, para que nós não venhamos nos distrair, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. As quartas-feiras é um culto onde você tem a oportunidade de meditar, aprender da palavra de Deus de uma maneira diferente. Bispo, eu não sei ler, eu não sei escrever, não tem problema, venha, porque mesmo sem leitura, sem estudo, você vai aprender da palavra de Deus conosco, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Eles vão passar o estudo aí, pode? Para as crianças, e tem uns lápis ali de cor, pode levar para elas também. Eles já estão passando aí os lápis, as folhas. Se alguém tiver faltando receber, dê um sinal com a mão. Tem folha aqui, pastor? Se estiver faltando. Faltou alguém? A Viviane ainda está com folha ali. Aqui, Flávia, obreiro Pedro. Dê um sinal com a mão se alguém está faltando um lápis ou uma folha. Ali, o pastor Nivaldo, acho que está faltando ali. Glória a Deus. Todo mundo pegou o estudo? Vamos fazer uma oração? Isso, pode ficar de pé. Alguns irmãos já levantaram? Quem puder, feche os seus olhos. Vamos orar, apresentando a Deus esse estudo nessa noite, que possamos ouvir a voz dEle. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, nós queremos apresentar, Senhor, o estudo da palavra nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco por meio da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Nos dê a sabedoria, nos dê a revelação da Tua palavra que vem do alto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Amém, queridos? Tá, olha aqui para mim, por gentileza. A palavra do Senhor fala que um eunuco, ele estava viajando e lendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Filipe foi enviado pelo Espírito Santo ali. E quando Filipe viu ele lendo a palavra de Deus, Filipe perguntou assim: você entende o que você está lendo? Eu pergunto para você, quando você lê a Bíblia, você entende o que a Bíblia diz? Quando você está lendo a Bíblia ali, você entende tudo que a Bíblia está dizendo? Tem hora que dá aquela dúvida, né? Meu Deus, o que é essa... Aí você começa a ler, você vai lendo, mas tem coisa que você lê e você não entende. Tem coisa na Bíblia que eu leio e eu não entendo. Porque a gente precisa de quê? De um tempo maior para meditar, ou de alguém que saiba para nos ensinar. Aí o eunuco disse assim: eu não entendo não, como é que eu vou entender se não tem alguém para me ensinar? Então isso que nós estamos fazendo na quarta-feira, e nós vamos ser mais profundo. Para quê? Para que quando você lê a Bíblia, você possa ler e entender a palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos meditar aqui, nessa série de estudo, nós vamos meditar em Gálatas capítulo 1, ou Efésios capítulo 1, carta aos Efésios, no capítulo 1, e aqui nesse estudo ele vem com o versículo já aqui na folha. Eu coloquei todos os versículos do capítulo 1 na folha, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia não tem problema, mas todos os versículos já estão aqui, e junto com os versículos tem a explicação, e dentro dos versículos também tem algumas perguntas, para que facilite o nosso entendimento, amém? Então, nós vamos meditar hoje no capítulo 1 de Efésios, para que você possa ter um entendimento da palavra de Deus. Vamos ler o versículo 1, que já está aí na folha, ou você pode acompanhar na sua Bíblia. Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Então é muito importante, quando você lê a Bíblia, você reparar nos detalhes. Olha o que ele está dizendo: eu quem? Paulo. Quem é que escreveu? Paulo. Ele está dizendo eu. Porque
Já imaginou? Aí eu fechado o olho, eu digo assim, quem está aí? Aí você diz eu. Já viu aquela pessoa que bate no portão da sua casa? Quem é? É eu. Eu quem? É eu, João, Pedro, Maria. Tem um nome, diga o nome. E Paulo está dizendo é eu, Paulo. E ele está dizendo, apóstolo, ele era o quê? Apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? Enviado. É alguém que é enviado para pregar a palavra de Deus. E ele diz pela vontade de quem? De Deus. Aí ele diz aqui: escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo. Então, no versículo 1, Paulo vai mostrar que ele está escrevendo essa carta. E quando você lê assim, Efésios, quem é Efésio? É um homem? Efésios era um homem? Não, Efésios, o próprio Paulo está dizendo aqui: escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Efésio. Quando eu falo assim, Santa Rita de Cássia, nós estamos nos referindo aqui, no caso de uma cidade. Então Santa Rita de Cássia é uma cidade, Barreiras, Luiz Eduardo, e Éfeso era uma cidade. Então quando você lê assim, abre em Efésios, Efésios era uma cidade. Mas só que Paulo envia ali uma carta para os irmãos de Efésio. É como se eu escrevesse para os irmãos de Barreira. Olha, eu estou escrevendo aos irmãos de Barreiras. Então, como se Paulo estivesse escrevendo, e de fato ele estava escrevendo para os irmãos de Éfeso. Então toda vez que falar Efésios 1, 2, 3, 4, 5, você vai entender que Efésios era uma cidade, e essa carta foi enviada àqueles irmãos daquela cidade. Aí ele diz que esse povo era o quê? Vamos ler aqui no verso 1. O povo que é o quê? O povo que é fiel, por estar unido com Cristo. A pessoa só consegue ser fiel se ela estiver unida com quem? Com Cristo. Aí aqui embaixo tem a explicação. Paulo se apresenta como autor da carta e como alguém que foi chamado por Deus para o apostolado, ou seja, um mensageiro de Cristo. Ele reconhece a fidelidade deles a Cristo e a união que eles têm com Ele. Então eles eram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de Éfeso eram um povo fiel a Cristo. Você sabe aquela pessoa que é fiel a Deus? Como é que você sabe que uma pessoa é fiel a Deus? Como é que a gente sabe que alguém é fiel? Quando a pessoa ela passa por algumas provas, por algumas provações. E naquela época a igreja era perseguida. Naquela época as pessoas eram mortas por causa do Evangelho. E mesmo diante da morte eles estavam fiéis. Eles não negavam Jesus. Mesmo diante das mortes, diante da morte, da ameaça de morte, e diante de ser morto, eles permaneciam fiéis. E Paulo diz: vocês são fiéis a Deus, por estarem unidos com Cristo. O verso 2, acompanhe comigo aí o verso 2. Alguma dúvida? Está fácil, né? Por enquanto, nessa breve explanação. Verso 2 diz assim: que o quê? A graça. O que é graça? O que é graça? Evangelista Patrícia que está com o microfone, responde aí. O que é graça, evangelista, no seu modo de ver? Graça é a misericórdia, né, de Deus. Graça e misericórdia. A misericórdia faz parte da graça de Deus. A graça é o favor de Deus. É o favor imerecido. Quando Deus faz um favor para uma pessoa, isso se chama graça. É um favor imerecido. Graça é favor. Graça é o quê? Favor. Mas é um favor imerecido. A pessoa não merece. Porque tem gente que você ajuda porque você fala assim: não, eu vou ajudar fulano porque fulano já me ajudou. É ou não é? Isso é graça? Isso não é graça. Isso é favor em base de troca. Mas a graça é você ajudar uma pessoa mesmo sem ela merecer. Isso se chama graça. Aí Paulo fala que a graça e a o quê? A paz. Tá. A paz de Deus é resultado da nossa união com Cristo. Uma pessoa que não está unida com Cristo, ela tem paz? Uma pessoa que não tem Jesus, ela tem paz? Sim ou não? Não. O mundo que vive sem Jesus tem paz? Não tem paz. Aí Paulo está dizendo que a graça, que o favor
e a paz de Deus, o nosso Pai, vamos lá, o verso 2, acompanhe aí na folha. O nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então Paulo expressa aí na explicação o desejo de que os efésios recebam as bênçãos de Deus, de Cristo. Então quando a gente diz assim, a paz do Senhor, meu irmão, a gente está declarando o quê? Que essa pessoa tenha a paz de Deus. Quando Jesus mandou os seus discípulos entrarem nas casas, ele diz assim: quando vocês entrarem nas casas, digam assim, que a paz do Senhor esteja nessa casa. Então Paulo está desejando que a graça e a paz de Deus esteja com os irmãos de Éfeso. Agora o verso 3, e tem uma pergunta, e é a evangelista Patrícia que vai responder para nós. O verso 3 diz assim, acompanhe comigo aí. Olha o que Paulo está dizendo: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Aí a evangelista Patrícia, irmãos, tem uma pergunta, e a pergunta diz assim: o que Paulo diz que Deus nos deu por estarmos unidos com Cristo? Então quando uma pessoa está unida com Cristo, Deus dá algo para essa pessoa. Por você estar unido com Cristo, Ele te deu algo, você sabia disso? Aí o que Deus nos deu? Dons materiais e terreno, letra A, ou a letra B, todos os dons espirituais do mundo celestial? E aí, evangelista? Letra B, todos os dons espirituais do mundo celestiais. Todos os Dons. E em outras versões, fala assim: Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então, quando uma pessoa está unida com Cristo, o que é que Deus dá a ela? Dons espirituais. E ele diz assim: todos os dons espirituais nas regiões do mundo celestial. Então, o mundo espiritual, Deus já nos deu aqui nesse mundo terreno todos os dons. Todo mundo concorda, sim ou não? Então quando é que a pessoa recebe os dons espirituais, as bênçãos celestiais? Quando é? Segundo o versículo aí, quando é que ela recebe esses dons? E uma pessoa que não está unida com Cristo, ela tem como receber esses dons? Não tem. Vamos lá, alguma dúvida? Vamos lá, o verso 4 diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e de nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Agora aqui no verso 4 tem mais uma pergunta, para a gente ver se a gente está entendendo o que o versículo diz. O verso 4, a pergunta é: o que Paulo, quem vai responder é a obreira Solange, e vocês podem ficar atentos, o que Paulo diz que Deus nos escolheu para sermos por meio da nossa união com Cristo? Letra A, justos e perfeitos. Letra B, sábios e prudentes. Ou no caso aí não tem A nem B, né? Mas vamos supor que tenha. Ou o terceiro aí, santos e sem culpa. Então Paulo está dizendo que Deus nos escolheu. E ele diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Antes de criar o mundo, Deus já tinha nos escolhido. Aí Paulo vai dizer: para que Deus nos escolheu? Mediante a nossa união com Cristo. Justos e perfeitos, sábios e prudentes, ou santos e sem culpa, obreira Solange? A letra B, sábios e prudentes. Letra B. Vamos ler o versículo novamente. Leia aí o verso 4. Eu vou ler. O que diz? Antes da criação do mundo, Deus já nos havia o quê? Antes de Deus criar o mundo, Ele já havia feito o quê com a gente? Foi você que escolheu Deus? Foi quem que te escolheu? Foi Deus. Antes de criar o mundo. Vocês estão entendendo? O mundo nem existia. Não está falando de criar você não. Está falando de criar o mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus já havia nos escolhido. Aí Paulo diz assim:
para sermos dele, nos escolhido para quê? Para sermos dele por meio da nossa união. Só tem como a pessoa ser de Deus se ela estiver unida com quem? Com Cristo. Aí a pessoa fala assim: todo mundo é de Deus. A pessoa só é de Deus se ela estiver unida com quem? Com Cristo. A fim de pertencermos somente a Deus, você só pertence a quem? Você só pertence a Deus. E nos apresentarmos diante dele sem o quê? Sem culpa, por causa do seu amor por nós. Então, obreira Solange, vamos lá. O que Paulo diz que Deus nos escolheu para sermos, por meio dele, da nossa união com Cristo. Você continua sábios e prudentes ou vai mudar? Então vou na A. Essa aqui está um pouco complicada. Tonhão também está nos sábios e prudentes. Quem é que acha que é sábios e prudentes? Que Deus nos escolheu para sermos sábios e prudentes. A letra C, bispo. Letra C, santos e sem? Santos sem culpa. Então Deus nos escolheu para sermos o quê? Santos e sem culpa. Por que a gente não tem culpa? Porque Jesus já pagou o preço por nós. Porque quando eu estou unido com Cristo, eu recebo de Deus o perdão. Então Deus nos escolheu para nos apresentarmos diante dele, santos e sem culpa. Por quê? Você já viu que a arma do diabo, uma das armas do diabo, depois que o cristão peca, qual é? Depois que o cristão cai em pecado, qual é a arma do diabo? Que a Bíblia chama ele de nosso acusador. O acusador, ele faz o quê? Ele coloca o quê na pessoa? Culpa. Então, o diabo, ele tenta a pessoa para cair no pecado. Aí a pessoa caiu no pecado. Aí depois do pecado, ele começa a fazer o que na mente dessa pessoa? Culpar ela. Você não presta. E aí a pessoa começa a viver uma vida de culpa. Eu sou culpado, eu sou culpado. E ela não entende que Deus nos chamou para nos apresentar diante dele santos e sem culpa. E se você pedir perdão a Deus, ele te perdoa de todos os seus pecados. Versículo 5, vamos lá? O Bernardino vai responder e eu vou ler aqui o verso 5, Bernardino. Você pode acompanhar aí os irmãos aí também. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. É o que é que Paulo está dizendo para os Éfesos. Aí, aqui no verso 5 tem uma pergunta que diz assim: o que Deus já havia resolvido que nos tornaria por meio de Jesus? Deus já tinha resolvido, antes de criar o mundo, ele já tinha resolvido que a gente ia ser o quê? Por meio de Jesus. Aí a letra A, seus servos. No caso aqui, a outra alternativa, seus amigos. A outra alternativa, seus filhos ou seus sacerdotes. Amém. Que a graça e a paz esteja com todos. Aqui a resposta, bispo, eu acredito que está aqui na letra C, que nós sejamos seus filhos, né? Porque é tão claro que ele quer que nós tratamos outros todos como os irmãos. Então, justamente, não tem como fugir que a resposta correta seja essa. Amém? Isso. O próprio versículo está dizendo, Deus já havia resolvido, Deus estava resolvido que a gente ia ser o que dele? Filho. Mas por meio de quem? Jesus. E você falou algo interessante. Você tem que entender que você é filho de Deus. Você é filho de Deus, sim ou não? Eu também sou filho de Deus. Então nós somos o quê? Irmãos. Então eu preciso entender, ele é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então eu tenho que começar a olhar para o meu irmão como um filho de quem? De Deus. Você já viu que quando a gente olha para um filho de uma pessoa importante, até o cuidado já é: moça, aqui é o filho do fulano, do advogado, do doutor, moça, é o filho do prefeito. E nós somos filhos de quem? De Deus. Então, quando você olhar para o seu irmão, lembre que ele é um filho de... Não é só você, ele também é um filho de Deus. Amém? Muito bom. Verso 6. Estão entendendo? Sim ou não? O pastor quer falar, o pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo, a pergunta. Meu Deus. Baseado falando aí sobre filhos, bispo, eu
queria saber assim, que às vezes eu não sei se é certo ou se é errado, mas às vezes até eu mesmo, como pastor, eu já tenho falado isso. Mas a pessoa, quando ele não aceita Jesus, ele não entregou a vida a Jesus, ele é uma pessoa que não entregou a vida a Jesus, essa pessoa, ele é considerado como filho de Deus? Vamos ler o versículo 5 novamente. O que é que diz o versículo 5? Lê aí, vamos ler aí na folha aí. Lê aí, vamos ler. O próprio versículo 5 vai responder a nossa pergunta. Exato. Vamos ler, diz o que aí? Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Por este era o seu prazer e a sua vontade. Então essa é a vontade de quem? De Deus, que a gente seja o que dele? Mediante quem? É a vontade de Deus. Mas aí também tem o que? A nossa? Tem a minha vontade. Eu só vou ser filho de Deus se eu quiser. Se eu aceitar Jesus, se eu me unir com Cristo. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Por quê? Por causa disso, que não recebe Jesus, não quer Jesus de jeito nenhum. Eu fiz uma arca mais a obreira Salvenice, foi eu, a obreira Salvenice e a obreira Josélia. O que a gente usou de argumentos, de explicação para poder a mulher entender que ela precisava entregar a vida a Jesus, não foram poucos. E ela disse assim, eu não quero. Aí eu disse assim, mas por que você não quer entregar a sua vida a Jesus? Você vai ser filha de Deus. Ela diz assim, não pastor, eu sei que se eu entregar minha vida a Jesus, eu vou ter que parar de tomar minha cervejinha. E eu não vou parar não. Eu falei, meu Deus, essa aí é uma vida de perdição. Ela, não pastor, mas não, agora não eu não vou parar de tomar minha cerveja não. E não quis saber. E depois foi só perdição, tem sido perdição na vida dela, da casa dela, é lamentável. Então, é a vontade de Deus, mas a pessoa também tem que entender que é por meio de Jesus. Verso 6, Jonathan vai responder para a gente. Não, verso 6 é a explicação, aí nós vamos até o verso 9, para vocês entenderem. Tá, presta atenção, que é para você compreender, quando você lê a Bíblia, para você, quando você estiver lendo, você fala, puxa, é desse jeito que o bispo está explicando, é desse jeito que a gente consegue explicar a passagem que eu leio com mais facilidade. Aí o verso 6, Paulo vai dizer assim, portanto louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Ele está dizendo para a gente louvar a Deus pela graça de Deus, que é o que? O seu favor, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho. Então a graça de Deus, o favor de Deus, a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus por isso. Paulo está dizendo, louvem a Deus, porque Ele nos deu de graça. A graça, a salvação, a vida, isso é graça de Deus, isso é favor de Deus. Ele está dizendo, louvem a Deus, porque Ele nos deu de graça. E aí ele vai dizer assim, verso 7, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos o quê? Nós somos o quê? Nós somos libertados, pelo quê? Pela morte de Cristo nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus. Então Paulo aqui vai enfatizar que a ação de Jesus Cristo para a nossa salvação, a pessoa só consegue ser salva se ela entender isso, que pela morte de Jesus, ela tem a sua libertação e que os seus pecados são perdoados. Verso 8, que Ele nos deu com tanta fartura, Deus nos deu a sua graça com quê? Com quê? Fartura. O que é fartura? Abundância, sem limite, é ou não é? É muito, é muito. Deus nos deu a graça dele com tanta fartura, em toda a sua sabedoria e entendimento. Aí vem a explicação, que é o que eu estou dizendo aqui, que Paulo elogia a graça de Deus, que ele nos deu em abundância, sem medida, sem limite. Agora o verso 9 tem a pergunta, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Está falando de Deus. Aí a pergunta é, Jonathan, o que Paulo diz que Deus nos revelou, que tinha decidido realizar por Cristo? Um mandamento sagrado? Um milagre urgente? Ou um plano secreto? Na Bíblia fala
Deus revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. Ou seja, ele bolou um plano para salvar a gente. Então é a letra C, o plano secreto. Deus tinha o quê? Um plano? Quem sabia disso? Só Deus. Deus tinha um plano secreto. Qual era o plano secreto de Deus? Olha lá, o Ítalo quer responder essa. O plano secreto de Deus. Qual era o plano secreto de Deus? A Bíblia está dizendo aqui, ó. Fez o que havia resolvido. Ele nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Então qual era o plano secreto? Nós vamos ver aqui. Deus tinha um plano em secreto que só Ele sabia. Diz assim o verso 10: e o plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Então Paulo está dizendo que o plano secreto de Deus era o quê? Unir tudo que tem nos céus e debaixo da terra a quem? A Cristo. O plano secreto de Deus é trazer união, mas isso aconteceu mediante Jesus. Porque nós vamos ver lá em Romanos 3:23 que vai dizer que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então quando o pecado entrou no mundo, tudo ficou separado de Deus. E o plano secreto de Deus era qual? Qual era o plano secreto de Deus? Unir todas as coisas através de Cristo. Diga comigo, diga: o plano secreto era unir todas as coisas nos céus e debaixo da terra através de Cristo. Como é que a gente é unido a Deus? É pelo pastor? Como é que você chega a Deus? Como é que você é salvo? Como é que você vai morar no céu? É por causa do pastor? É por causa do bispo? É por causa da religião? Nós somos unidos a Deus por causa de quem? De Cristo. Esse era o plano secreto. Nem o diabo sabia desse, ninguém, nem os anjos. O plano secreto de Deus era unir tudo debaixo dos céus, na terra, nos céus, através de Cristo. Todos entenderam? Tá, você quer falar ou quer responder a outra, Ítalo? Responder a outra, né? Vamos lá. O verso 11: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão. Então Deus já tinha um plano, Deus já tinha tomado a decisão de acordo com a sua vontade. O verso 11 aí, ó, você pode acompanhar na folha, verso 11: de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para ser o seu quê? Desde o princípio, desde o início, Deus já tinha nos escolhido para ser o seu povo, por meio da nossa união com quem? Então só consegue ser povo de Deus se tiver unido com Cristo, não tem outro jeito não. Então aqui é a explicação. Paulo reforça a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas que são feitas conforme o seu plano e o seu propósito. Verso 12: portanto digo que nós, que fomos os primeiros. Aí quando ele fala assim, portanto digo que nós, ele está falando dos judeus. Portanto que fomos o primeiro a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Então Paulo está dizendo, quando ele fala nós que fomos o primeiro, está falando dos judeus aí, a pôr a esperança em Cristo. Os judeus, eles foram os primeiros a acreditar em Cristo, e haja visto que os seus discípulos eram os judeus, a crer em Cristo na promessa que tinha no Antigo Testamento. Vira a folha, vamos para o verso 13, versículo 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Aí agora ele está falando dos não-judeus, que é a gente, é os gentios, que a Bíblia diz, os não-judeus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês
a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo que lhe havia prometido. Ítalo, irmãos, a pergunta é o seguinte: o que Deus pôs em nós quando nós cremos em Jesus como a sua marca de proprietário? Aí tem aqui o seu nome, a outra, o seu sangue, o seu espírito ou a sua paz? Eu suponho que seja... Pode ler o versículo de novo, se tiver Eu dúvida. suponho que seja o seu Espírito Santo, porque aqui diz aqui, ó, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo. Então acho que seja a letra C. Letra C. Quem mexe com animal sabe, todo gado ele tem a marca do dono, ele é ferrado com o dono. Ele tem a marca ali de quem é o dono dele. Os automóveis, eu não sei se você já viu, todo automóvel tem uma marca. Ford, Fiat, vocês já viram? Toyota, moto é a mesma coisa. Tem a marca ali, o proprietário, quem foi que fabricou aquele veículo. Tem lá Yamaha, Honda. Então, eu não sei se é da sua época lá, mas a minha avó, ela tinha aqueles copinhos pequenininhos de extrato, e para as vizinhas não levar, ela marcava com esmalte. Aí quando ia na casa da vizinha que tinha um copo lá com esmalte, ela dizia: esse copo aqui é meu. Como é seu? Não, o meu é marcado com esmalte. Eles faziam assim, eles marcava para dizer que era deles, proprietário. E até hoje, né? E qual é a marca que a gente tem, que a gente é propriedade de Deus? Qual é a marca? O Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo é propriedade de Deus. Esse é de Deus, que tem o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa crê em Jesus, crê nas boas notícias, que Jesus salva, que Jesus perdoa, ela já recebe a marca. Aceitou Jesus aqui hoje. Precisa ter 10 anos de igreja para poder receber a marca? Não. Entregou a vida a Jesus aqui agora, o bêbado, o drogado, seja quem for, não importa a vida da pessoa, automaticamente essa pessoa já é marcada, o Espírito Santo já vem sobre ela e ela já é propriedade de Deus. Aí corre o risco de quê? Que a gente já viu no estudo do Espírito Santo, da pessoa perder o Espírito Santo, perder a presença do Espírito Santo. E aí a gente não pode perder a presença do Espírito Santo, porque essa é a marca que a gente tem, que nós somos propriedade de Deus. Amém? Vamos ler agora do verso 14 até o 17 e trazer algumas explicações aqui. O Espírito Santo, ele é o quê? O Espírito Santo é o quê? Garantia. Ele é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Então Paulo está dizendo, o Espírito Santo que nós temos é a garantia. Nós estamos garantidos, meu irmão. A garantia aí do fabricante, que você vai receber aquilo que Deus prometeu. Aí o verso, eu vou ler aqui a explicação. Paulo encerra essa terceira parte do louvor, que enfatiza a ação do Espírito Santo na nossa salvação. Ele afirma que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia, o depósito, o sinal de que receberemos a herança de Deus, a herança que Deus prometeu ao seu povo, que é a plenitude da vida eterna. Então ele é a garantia que nós iremos ter a vida eterna. Verso 15: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos. Então a explicação aqui do verso 15 é que Paulo está dizendo que ele ouviu falar da fé que os irmãos de Éfeso tinham e do amor que eles tinham uns para com os outros. Então não basta só ter fé, tem que ter amor um para com os outros. Porque tem gente que tem fé, mas não tem amor. E Paulo diz, ele vai dizer lá em Coríntios, que sem amor nada adianta, sem amor nada aproveita. Então Paulo está dizendo, vocês têm fé e também têm amor uns para com os outros. Verso 16: não paro, olha o que Paulo está dizendo, ele está feliz, começou feliz essa carta aí. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês, eu sempre lembro de vocês na minha oração. Então Paulo está dizendo que ele sempre está agradecendo a Deus pela vida dos irmãos ali em Éfeso,
e sempre lembrando deles nas orações. Então, sabe aquela pessoa que você está sempre agradecendo a Deus? Oh Deus, obrigado pelo Senhor ter colocado esse homem, essa mulher nessa cidade. Obrigado, Senhor, por fulano. Sempre orando. Paulo diz, eu sempre estou agradecendo a Deus pela vida de vocês. Agora o verso 17 tem uma pergunta e quem vai... A obreira é Dilene, que vai responder. O verso 17 diz assim: e peço ao Deus do nosso Pai, Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. A pergunta é, irmãos, o que Paulo pede que Deus dê aos Efésios? O seu Filho, o seu Espírito, o seu Pai ou o seu anjo? Eu acredito que é o seu filho. O seu filho. Vamos ler de novo o verso. Lê aí o versículo. Lê o versículo 17. O que diz? Lê para mim o versículo 17. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, e o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. O seu Espírito. O seu Espírito. Então Paulo orava a Deus para que Deus desse o que aos irmãos em Éfeso? O seu Espírito. Para que Paulo estava pedindo para eles receber o Espírito Santo? Para que eles pudessem conhecer a Deus de fato e de verdade. Então a gente tem que pedir, Deus, dê o seu Espírito para a igreja, para a família. Ele já nos deu, mas a gente precisa pedir a Ele que enche os nossos irmãos do Espírito Santo, para que os nossos irmãos possam conhecer a Deus, como de fato Deus tem que ser conhecido. Vamos lá, o versículo 18, diz assim: peço que Deus abra a mente. O que Paulo está pedindo? Que Deus abra o quê? A mente. Você já ouviu dizer que tem gente que é cabeça dura? O que é uma pessoa cabeça dura? Quando fala assim, fulano é cabeça dura, é porque ela tem a mente o quê? Fechada. A mente fechada, não entra. E Paulo está pedindo a Deus que abra a mente dos irmãos. É igual aquele povo, você já viu aquele povo que diz assim: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Oh Deus, abre a mente desse povo. Aí Paulo, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele o chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Então Paulo aqui, a explicação especifica que ele espera que o Espírito Santo faça na vida dos Efésios, dos irmãos ali em Efésio. O que o Espírito Santo, ele espera que o Espírito Santo faça? Abra a mente deles, que eles possam ver a luz de Deus, para que eles conheçam a esperança pela qual Deus chamou eles, para que eles saibam quão maravilhosa é as bênçãos que Deus prometeu para o seu povo. Então uma pessoa que vive nesse mundo e se diz cristão, e ela só vê coisa ruim, e ela não consegue ver luz, ela não consegue ver Deus em nada, uma pessoa que não tem esperança, só vive murmurando, reclamando, porque nada na minha vida dá certo, essa pessoa está precisando de receber o Espírito Santo. Para quê? Para que ela tenha esperança. Paulo está dizendo, tenha esperança para que conheçam a esperança para a qual Deus chamou, e também saibam como são maravilhosas as bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. Amém? Verso 19. Estão entendendo? Sim ou não? Está difícil? Vamos lá. O verso 19 tem uma pergunta, e quem vai responder é o pastor Genisvaldo. Verso 19 diz assim: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder age em nós age em nós e a mesma força poderosa. A pergunta é: o que Paulo diz que é grande que age em nós? Ao que crermos em Deus. É o seu amor, o amor de Deus que é grande e age em nós? É o seu dom? É o seu poder? Ou é o seu milagre que é grande que age em nós? O verso 19. O que é grande que age em nós, que Paulo está dizendo, pastor? Ele está dizendo aqui o seu poder.
Então o poder de Deus é o quê? É grande E agem aonde? em nós. Em nós. Você tem o poder de Deus agindo aí dentro de você. Aí, lê para mim aí, pastor, o verso 20 e 21. Está dizendo aqui, que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito, no mundo celestial. Tá, só um minuto, pastor. Ele está dizendo aqui, o poder de Deus que age em nós, aí ele continua, o que ele usou para ressuscitar Jesus. O poder que Deus usou para ressuscitar Jesus está dentro de quem? De nós. Meu Deus, eu estou até com medo de ir em velório agora. Porque se eu chegar lá, dizer, em nome de Jesus agora, o poder que age em mim aqui, que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscite. Eu lembro de um testemunho, e vai fazer sentido para você, porque uma hora você pode precisar, ou eu posso precisar. A Bíblia diz que nós iríamos ressuscitar os mortos, sim ou não? Sim. Só que eu vou lhe dar uma dica, como ressuscitar os mortos. Bispo, o senhor já ressuscitou algum morto? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não me lembro. Quando criança, eu tinha essa fé. Chegava ali no caixão, porque eu ouvia o pastor dizendo que ia ressuscitar o morto, e eu chegava ali no caixão e triscava assim no caixão e ficava, Deus, faz esse morto levantar, mas já preparando para correr. Que se levantasse ali, eu com criança, já preparando, ressuscita o morto, Jesus, já preparando para correr. Então, esse poder que ressuscitou Jesus está onde? Está em nós. Para ressuscitar os mortos, nós temos que lembrar como que Jesus fez com Lázaro e fazia com os mortos. Primeiro, você precisa repreender o espírito da morte, porque a morte é um espírito. Você sabia disso? A morte é um espírito. Você já viu que a gente fala assim, nós repreendemos o espírito da... Como é que a pessoa sabe que o espírito da morte está sondando ela? Ela fica toda gelada. Você já teve essa experiência? Ficar gelado, do nada assim, gelado, espírito da morte. Aí você tem que dizer o quê? Eu te repreendo. Você já viu que uma pessoa, quando ela morre, a primeira coisa que ela fica é o quê? Na hora, morreu, a gente já faz assim, né? A gente já ixi, não demora, é rápido, porque o espírito veio da morte e roubou ali, ou tirou a alma dela. Repreender o espírito da morte e chamar a pessoa pelo nome. Primeiro, repreende o espírito da morte, esse poder está em nós, poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e chamar a pessoa pelo nome. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Na casa de Lázaro, a menina estava morta, Jesus disse, menina, levanta. Então repreende o espírito da morte. Se você estiver passando por alguma situação dessa, meu Deus, eu repreendo o espírito da morte e chama a pessoa pelo nome. Amém? Vamos lá, verso 21, pastor. Diz assim, Cristo reina sobre todos, e os governos celestiais, e autoridades, e força e poder. Aí aqui eu vou a explicação, diz assim, Paulo está mostrando aqui, né, a soberania de Cristo. Cristo reina sobre todos os poderes. Está falando tanto das coisas boas como mal. Então, anjos, demônio, principado, Cristo reina sobre todos os poderes. Tem o poder das trevas, Cristo reina sobre eles. Tem o poder da luz, é Cristo que reina. Pode ir lá, pastor. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. De todos. Agora vamos ver outra pessoa para responder essa pergunta. Vai ter uma pergunta aqui. A pergunta é o seguinte: o que Deus colocou debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como? O que Deus colocou debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja? O Elton, aí tem aqui o Elton. Deus colocou debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo e a igreja como o único Salvador de tudo, o único juiz de tudo, ou o único Senhor de tudo? Pelo que eu me entendi aqui, foi a letra C, o único Senhor de tudo. Então, aí o que está dizendo?
Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de... Então, todas as coisas estão debaixo da autoridade de quem? De Jesus. Tudo está debaixo da autoridade dele. Aí diz assim: e deu a Cristo, a igreja, como único Senhor de tudo. Então Jesus é o único Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Aí nós vamos finalizar agora com o verso 23. O verso 23 ele diz assim: a igreja é o corpo de quem? De Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. O verso 23, pastora Valdeci, irmãos, diz assim: o que Paulo diz que a igreja é em relação a Cristo? A sua noiva, a sua família, o seu rebanho ou o seu corpo? O que a igreja é de Cristo? É a sua noiva? É a sua família, o seu rebanho ou o seu corpo? Conforme o verso 23. É a sua noiva ou é o seu corpo, dos dois? O verso 23 diz o quê? Deixa eu ver. A igreja é o corpo de Cristo, completa todas as coisas, todos os lugares. É o seu corpo. A igreja é o que de Cristo? O seu corpo. O seu corpo. Vamos lá. Uma pessoa que não quer congregar, ela diz assim: eu não preciso de igreja. Uma pessoa que diz que não precisa de igreja, ela está fora de quê? Do corpo. Porque a igreja é o que de Cristo? É o corpo. Já imaginou se o meu dedo disse assim: eu não preciso dessa mão, vou ficar em casa, eu vou continuar sendo corpo? Vai morrer, vá para o descer. Aí tem ou não tem um monte de gente, e a gente corre risco disso, dizer assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu posso buscar Deus. E pode, mas só não vai fazer parte do corpo, porque a Bíblia está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o que da igreja? É o cabeça da igreja, é um completa o outro. Então nós precisamos entender que nós reunidos aqui, nós somos parte do corpo de Cristo, amém? Então sai fora desse negócio de evangelho que não quer fazer parte do corpo, que quer se isolar, porque por mais que a gente seja diferente, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ficou entendido? Efésios capítulo 1, Paulo vai falar da predestinação, que Deus já havia nos escolhido para sermos filhos de Deus. No capítulo 1 aqui ele vai mostrar como Cristo havia nos escolhido para sermos aqui filhos de Deus. Paulo vai mostrar o plano secreto. Qual é o plano secreto? De que Cristo, por meio de Cristo, todos fossem salvos e reconciliados com Deus, amém? Alguém quer comentar e falar alguma coisa desse capítulo? Bernardino, irmã Rose? Uma dúvida? Pode perguntar. A irmã Rose quer perguntar aí. A paz do Senhor. Amém. Falamos aqui, né, que a igreja é o corpo de Cristo. Isso. E assim, algumas vezes eu ouvi algo tipo: nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aí a minha dúvida é: o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo de Deus. Tá. Tem um versículo na Bíblia, não vou me lembrar aqui de cabeça agora a referência, mas o próprio Paulo fala o seguinte: que nós, para a gente cuidar do nosso corpo, porque o próprio Jesus diz que uma casa que os demônios estão, quando saem, e se essa casa não for preenchida, ela vai ficar vazia. Ele está falando do corpo da gente. Então o corpo da gente é casa, ou casa de Deus, ou casa do diabo. Isso é uma verdade. Ou a gente carrega Deus. Por que Paulo está pedindo para que os efésios recebessem? O que ele pediu? Que ele orava a Deus para que os efésios recebessem. Era o quê? O seu Espírito. Ele diz assim: eu peço para que vocês recebam o Espírito. Recebam o Espírito de Deus. Eu peço para que o Espírito de Deus dê a vocês a sabedoria. Então o cristão, e Paulo vai dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, qual é a marca que Deus coloca em nós como propriedade dele? O seu? Aceitou Jesus, a primeira marca, o Espírito Santo. Essa é a marca que você tem. Nós vimos aqui a marca. Você está marcado. Diga para a pessoa que está do seu lado: diga, você está marcado. Qual é a marca que essa pessoa tem? Qual é a marca que você tem?
Qual é a sua marca? Sou marcado por Deus, pelo Espírito. A minha marca, meu signo é Libra, não tem negócio de signo não, meu irmão, está repreendido. Você não é dono do diabo, dono de astro não, você é dono de Deus. Você é propriedade de Deus, Deus é o seu dono. Então a sua marca não é Libra, não é Escorpião, não é sua marca é o Espírito. Aí, então ele estava pedindo para que ele estava dizendo, você entrega a vida a Jesus, você recebe o Espírito, recebe o Espírito Santo. Aí Paulo vai explicar depois que nós somos templo, nós recebemos, somos casa do Espírito Santo. Agora, quando a gente se reúne como igreja, a gente se torna corpo de Cristo. Deu para entender? Então, a gente é corpo de Cristo por a gente estar unido com Ele. E casa de Deus por todos nós, temos o Espírito Santo que recebemos Jesus. Esse versículo 1 é profundo, é ou não é? Dá tanta pregação, dá tanta mensagem. Você vai levar essa folha para casa, vai ler, reler, e lá você vai dizer, meu Deus, o bispo não explicou isso aqui. Você que vai me explicar, porque talvez nem eu percebi. Deus já deu a revelação para você. Amém? E quando você for ler de novo esse capítulo, pronto, a sua mente vai, igual Paulo vai dizer, o próprio Paulo disse assim, eu oro para que o entendimento dele se abra, a mente dele, a sua mente vai abrir. Quando você começar a ler a Bíblia agora, a sua mente vai abrir. Irmão Bernardino, para a gente orar. Ou mais alguém quer perguntar? Pedro não falou não. Aqui eu quero, porque até mesmo aqui, essa pergunta que o pastor Nivaldo falou aqui, até me despertou também, que eu em serviço, trabalhando hoje, eu me deparei com uma pessoa que até passando o carro de som, anunciando carnaval. Eu digo, moço, mas quanta tradição, tanta falta de conhecimento sobre essas coisas, sobre Deus. Aí ela falou, não, mas eu também frequento a igreja e tudo mais e tal. E eu digo, mas o carro é o seguinte, o que Deus quer não é bem só frequentar a igreja, é você levar a sério e pegar o caminho correto. Ela disse, eu sou católica, mas o Deus é um só. Eu digo, verdade. O Deus é um só. Agora, saber se você está verdadeiramente seguindo os mandamentos como Ele quer que nós sejamos aqui, para que nós alcançamos. Ela disse, eu digo porque o Deus que eu sirvo, como eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade para falar isso aqui. Ela disse, isso quer dizer que eu também não sou filha de Deus? Aí um dia dessa pergunta que você falou, eu falei para ela, eu digo, não, o que precisa mais é você ter um pouco mais de conhecimento da palavra, porque a palavra diz o seguinte, se você for lá em João 8,32, diz o seguinte, conhecerei a verdade, que a verdade vos libertará. Mas você está faltando conhecimento da palavra para que você tenha um entendimento que onde você está não está no lugar que agrada a Deus. Ela disse, então você quer dizer que eu não sou de Deus? Eu digo, você é de Deus. Você é de Deus, você é de Deus assim, você faz parte, você é algo de Deus, só que você não é filha de Deus, você é criatura de Deus, você faz parte de Deus, mas não é filha. Ela disse, mas por quê? Eu digo, porque na palavra diz o seguinte, ide pregai o evangelho a todas a criatura, então não é todos os filhos de Deus, todas as criaturas. Aí eu cheguei mais na frente e disse, olha, ainda tem mais uma. Depois que você, eu até procurei estar aqui, depois que você aceitar Jesus, porque através de Jesus é que nós podemos ter a comunhão com Deus. Isso. É isso que está faltando de você, ter esse conhecimento. Então é o seguinte, porque, como se diga, a partir que você estiver com Cristo e você aceitar, reconhecer, crer e ser batizado, aí sim, você passará a ser chamado filho de Deus. Não é do jeito que você está aí agora. Você precisa mais, você lê mais, você é uma pessoa educada, pessoa entendida, mas você está faltando essa parte desse discernimento que aonde você está, não está agradando a Deus. Você não está sendo, como se diga, para receber a bênção de ser adotada como filho. Aí ela ficou assim, eu digo, olha, eu vou trazer para você, depois eu vou trazer para você
essa pregação para você. Ela ficou assim, diga, eu preciso mesmo. Depois você precisa, você não está no ponto certo, entendeu? Já tem agora então, Efésios 1 que você vai ler para ela lá. Verdade. Está aqui, eu encontrei tudo aqui, está tudo aqui. Então, o seguinte, se alguém quiser ver, está aqui, ó. Quiser até anotar aí para vocês verem em casa, está aqui em Romanos 8, vou logo de 16. 16 diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos ler do 15. O 15 diz o seguinte: porque não recebeste o Espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, para a qual clamar Abba Pai. Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Onde entra aqui, você é criatura. No versículo 18: porque para mim tenho por certo que a filiação deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tudo bem. Aí o seguinte, bispo, eu estava até comentando com... Resumindo, para a gente finalizar. Não, eu vou contar, é outro caso, pior. Eu me deparei com outra família, um pouco longo, mas... É um resumo. Eu tenho que falar. Eu encontrei, bispo, eu me deparei com uma família apedrejada, bispo. Apedrejada, misericórdia, estou arrepiando até agora. Bispo, olha, a vizinhança, até a polícia já foi lá, tá entendendo? Eu vi da casa do vizinho, misericórdia. Olha, eu vi da casa do vizinho a pedra, subiu do fundo do quintal dela assim, subiu do fundo do quintal e jogou em cima da... A mulher está sendo apedrejada dia e noite. O guarda já foram, a polícia já foram, os vizinhos, ninguém vê nada, bispo. É espiritual. Quando eu cheguei, eu vi, senti a presença demais, eu orei para ela e tudo mais e tal. Ela disse, minha família também é crente. Digo, sua família é, mas você não é. Você precisa procurar uma igreja, você precisa trazer sua família, fazer oração. Eu orei, repreendi, expulsei lá o que pude fazer lá em oração, eu sozinho. Aí eu falei para ela, olha, o Deus que eu sirvo, enquanto eu estiver aqui, pedra estava caindo uma atrás da outra, bispo. Estou falando para o senhor. Eu sei, é espiritual. Olha, isso aí. Na vizinhança, a pessoa quase agarrava em mim, o cara teve que esconder o carro, não ia quebrar o vidro do carro, pedra, pedaço de bloco, de coisa. Aí eu digo, ó, enquanto eu estiver aqui, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, não cai mais uma pedra aqui, está entendendo? Não cai mais nenhuma pedra. Aí não caiu mais nenhuma pedra, fiquei lá mais ou menos uma meia hora, não caiu nenhuma pedra. Pronto, glória a Deus. Aí veja só, quando eu vou saindo, que a casa é recuada, quando eu vou saindo, que eu vou com distância daqui para você, já a pedra comia lá atrás. Eu digo, estou te falando, enquanto eu estava lá, não caía uma pedra, né? Eu falei para ela, você tem que buscar, você tem que procurar, porque isso é coisa espiritual, tem algo em ilegalidade, ou com você, com sua família, com seu povo, que você tem que repreender, liberar muito perdão, muita angústia que tem dentro de você. Amém. Complicado, viu? A gente encontra cada coisa que só Deus, viu? Mas amém. Amém. Desculpa aí, gente. Não, foi ótimo, muito bom compartilhar a palavra aí e reforça. O obreiro Pedro vai falar e vai orar pela gente, pedindo ao Senhor que nos leve para cá. Sexta, sábado e domingo vai ter aqui o Imersão de Jovem, Pastor Fernando, Evangelista Vinícius, a banda do Jonathan, a banda Águia, Onange está aí, sexta, sábado e domingo, não falte. Eu quero convidar você a trazer um jovem em nome de Jesus, amém? O obreiro Pedro está com a oportunidade para falar e fazer a oração final. Bispo, eu estava observando aqui esse versículo aqui, depois que ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, todos neles também, querido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. Então, da promessa. Então, essa promessa aqui é para quem é selado com o Espírito Santo. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, quando nós não aceitamos Jesus, nós simplesmente não pertencemos a Deus.
Igual o Bernardino falou ali, nós somos criatura. É simples o entendimento desse, porque todo mundo quer ser filho de Deus, mas não quer se submeter à vontade de Deus, mas sim à minha vontade. Mas enquanto eu estiver fazendo a minha vontade, o próprio Pai Nosso nos diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu estou fazendo a minha vontade, não a do Espírito Santo de Deus, então eu estou mentindo. O meu Pai Nosso não vale nada, porque está em mentira. Então, o que é que eu vejo aqui? Nesse carnaval está tendo muitos esses confrontos. E esse texto aqui, essa leitura aqui, bíblica aqui, isso é bom a gente levar para casa, a gente aprofundar mais ela e colocar no dia a dia. Por quê? Porque nós vamos bater de frente. Nós não, eles vêm, mas não nós. Porque eles querem ser filho de Deus fazendo a vontade do inferno. Não tem como, meu amigo. Quando fala casa, é porque Deus não habita em templo, mas sim em seres humanos, Por quê? Eu nunca vi um espírito sair por aí com a faca ou com um revólver, qualquer coisa, para fazer uma maldade. Eu já vi pessoas endiabradas fazendo isso. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo fazendo coisa errada. Ela só faz coisa boa. É simples o entendimento desse negócio. Isso mesmo. Mas é assim mesmo. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Quarta-feira que vem não falte, querido, nós vamos ter outra mensagem muito forte. Então, poderoso Deus, soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa cada um de nós aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, meu Pai, que seja feita a Tua vontade na vida de cada um de nossos irmãos, meu Pai. Por onde o Senhor tiver, eles andarem, que o Espírito Santo esteja com eles, meu Pai, dando a direção, o discernimento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoa cada um, que todos vão para as suas casas, meu Pai. Que a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com todos. Amém e glórias a Deus. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Pode levar a folha, querido, só o lápis que você deixa. Pode deixar em cima da mesa mesmo. Os obreiros vão me ajudar, os obreiros homens ou evangelistas, me ajudar a pegar as mesas e os lápis. Deus abençoe e sucesso, 1 milhão de bênçãos até sexta-feira.